Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Canal Educação Estúdio 2, turma de segunda série, com tia Dedê, né? Vulgo tia Dene, visitas aleatórias no estúdio, cascudos e outras manifestações de carinho e amizade. Nós temos aqui no canal Educação, tá bom? Sempre divertido estar com vocês, pessoal. Tudo bem? Oi, Marivânia! Marivânia hoje está participativa mais do que nunca, hein? Bom, galera, olha, na aula de hoje a gente vai falar sobre termoquímica, a gente já vem dando continuidade a esse conteúdo, né? E o foco, na verdade, é ensinar vocês a fazer cálculos envolvendo energia de ligação, entalpia de formação, tudo isso, né, que pode ser cobrado no Enem. Termoquímica é um conteúdo que pelo menos uma questãozinha você tem lá. Pelo menos uma. Mas os conhecimentos de calorimetria, etc., né, que vocês aprendem com o tio Caio, também são muito cobrados. Então, essa é mais importante nessa área da física, essa compreensão qualitativa, né? Esse entendimento como o sistema e a vizinhança troca de calor, né? As trocas de calor, como elas ocorrem, de que maneira e tal. Isso é muito, muito, muito importante. Então, quando você compreende isso, tudo fica mais fácil, tá bom? Então, vamos continuar o nosso assunto de termoquímica, tá? Então, relembrando como é que a gente faz o cálculo da variação de entalpia da reação através da entalpia de formação, tá? Então, sempre, com exceção da energia de ligação, sempre você vai calcular a variação de entalpia da reação pegando produtos menos reagentes, tá bom? Lembre-se que a entalpia é uma grandeza em que não há necessidade de você entender o percurso. Basta conhecer o estado inicial e o estado final. Então, como nós estamos tratando de reação química, nós temos como estado inicial os reagentes e como estado final os produtos. Tudo bem? Então, a variação de entalpia de uma reação é sempre estado final menos o estado inicial, ou a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, ok? Então, vamos aqui para um exemplo resolvido que eu deixei aqui para vocês, tá? E a gente vai marcando aqui para ir acompanhando a leitura da questão. Olha só. Calcule o ΔH da reação. Tem aqui esta reação. O aluno do canal Educação, ele já deve saber de que tipo de reação a gente está falando aqui. O aluno do canal Educação tem que saber disso. Olha só, o que que nós temos aqui? Nós temos um combustível, um comburente, e vocês sabem que o comburente sempre será o oxigênio, produzindo CO2 e água. Então, o que nós temos aqui é uma típica reação de combustão. Então, o aluno do canal Educação, ele tem que saber já identificar esse tipo de reação. A gente ainda falou esse mês sobre tipos de reações, tá bom? Então, aqui nós temos reação de combustão. Então, quando se calcula a variação de entalpia de uma reação dessa, geralmente a galera fala assim: determine a entalpia da combustão do gás metano, né? Que é o caso aqui. Então, como é que a gente vai ler essa reação? 1 mol de CH4 gasoso reagindo com 2 mols de O2 gasoso, produzindo 1 mol de CO2 gasoso mais 2 mols de H2O líquida na fase
líquida. E aí ele fornece o quê? Quais são as informações que ele fornece aqui? A variação da entalpia de formação do gás metano, que é menos 17,9 quilocalorias por mol. A entalpia de formação do CO2, que é de menos 94,1 quilocalorias por mol. E a entalpia de formação da água, que é de menos 68,3 quilocalorias por mol. E aí, se você for pensar um pouquinho, tá vendo que tá faltando alguém, não é? Que a reação é composta por metano, oxigênio, gás carbônico e água. Nós temos a entalpia de formação do metano, do gás carbônico e da água. Está faltando a variação da entalpia de formação do oxigênio, do gás oxigênio. Então, qual é a informação importante que eu quero passar para vocês hoje? Ó, vou botar aqui umas setinhas para vocês. Lembre-se que a entalpia de uma substância simples em condições padrão é igual a zero. Então, toda substância simples. O que é uma substância simples? Substância simples é aquela formada por átomos do mesmo elemento químico. Então, traduzindo em miúdos, quando você tem o composto formado por apenas uma letrinha de um elemento químico só, tá bom? Então, no caso, o gás oxigênio é uma substância simples, O2. Já o CH4, que é o gás metano, não é uma substância simples, é uma substância composta. Eu tenho átomos de elementos químicos diferentes. Então, como resolver essa questão? Vamos lá. A gente sempre busca separar lado dos reagentes e lado dos produtos para calcular individualmente cada um desses lados. Você não confundir. Então, lembrem-se, o coeficiente estequiométrico que vem aqui na reação, na frente da substância, ele vai dizer por quanto você deve multiplicar a entalpia de formação desse cristão aí. No caso do metano, nós temos o valor de menos 17,9. Tá aqui. Como não tem nenhum número na frente do metano, a gente considera o 1. Então, 1 vezes 17,9. Menos 17,9, perdão. Já aqui na frente do oxigênio, eu tenho 2. Por que eu tenho 2, Érica? Por conta do balanceamento. Aí eu vou multiplicar o 2 pela entalpia de formação do oxigênio. Mas você está lembrado que substância simples, no estado padrão, a entalpia é zero? Então, 2 vezes zero. Por isso, não conta a entalpia de substância simples no estado padrão. Tá bom? É zero. Então, o somatório da entalpia dos reagentes é simplesmente só 17,9 menos 17,9 quilocalorias. É apenas isso aqui. Esse aqui é o somatório da entalpia dos reagentes, ok? Agora vamos para os produtos. Vejamos aqui, deixa eu mudar a corzinha. O azulzinho é mais claro. Então, na frente do CO2, eu não tenho número nenhum, eu sempre vou considerar, nesses casos, como sendo 1, tá? No coeficiente estequiométrico, e vou multiplicar pela entalpia de formação do CO2. O valor da entalpia de formação do CO2 é de menos 94,1. E é por isso que está aqui, ó, plenamente, lindamente, menos 94,1 quilocalorias. No caso da água, eu tenho aqui, ó, o número 2 aqui na frente. Então, eu vou multiplicar esse número 2, que é o coeficiente estequiométrico da água, pelo valor da entalpia de formação dela. Qual é o valor da entalpia de formação da água?
menos 68,3 quilocalorias. Então, vai ser 2 vezes menos 68,3. Aí, o somatório disso vai ser a entalpia dos produtos, certo? Então, é isso aqui, pessoal. Ó, eu vou somar essas quantidades aqui, tá bom? Eu vou somar essas quantidades. Ó. 2 vezes menos 68,3 e o 94,1. Menos 94,1. Tá bom? Então, fica como? Somatório dos produtos menos reagentes. Então, eu pego essa expressão. Menos 94,1 mais 2 vezes 68,3. Tá aqui. Isso aqui é a entalpia dos produtos. Então, vou marcar em azul também, que é para você ver, ó. Entalpia dos produtos. E aí, de laranja, eu vou marcar a entalpia dos reagentes, que é apenas o menos 17,9, porque o 2 vezes 0 vai dar 0. Tá bom? E aí, tendo muito cuidado com os sinais, nós temos uma variação de entalpia de menos 212,8. Essa variação de entalpia mostra que o processo é exotérmico, tá bom? Então, essa variação de entalpia mostrou que a combustão do gás metano é exotérmica e a queima de 1 mol de CH4 libera na atmosfera menos 212,8 quilocalorias, tá bom? Então, vamos para a resolução de questões, que é a melhor parte da história. É a aplicação daquilo que a gente viu outra pessoa fazendo, daquilo que a gente viu já respondido. Então, você vem aqui para a resolução de questões. É uma questão do Enem de 2016. Renanzinho, dá 3 minutinhos para a galera responder essa, por favor.
Oi, 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 estamos de volta. E aí, pessoal, vocês conseguiram responder? Bora dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Acho que não precisa. Nesse gráfico, a pergunta era o seguinte. Vamos aqui para a resolução. Né? Deixa eu ler logo a questão para vocês. É uma questão do Enem de 2016, tá? Uma questão de interpretação gráfica. O aquecimento de um material por irradiação com microondas ocorre por causa da interação da onda eletromagnética com o dipolo elétrico da molécula. O importante atributo do aquecimento por microondas é a absorção direta da energia pelo material a ser aquecido. Assim, esse aquecimento é seletivo e dependerá principalmente da constante dielétrica e da frequência de relaxação do material. Meu Deus, Érica, não estou entendendo nada que tem aí nessa questão. Relaxa, que isso são informações que tu vai usar para ti, para o teu conhecimento e não para tu necessariamente responder essa questão. Essa questão, ela tem várias informações no texto que podem te ajudar lá na frente com alguma coisa, mas de fato não são necessárias para que a gente responda a questão. O gráfico mostra a taxa de aquecimento de 5 solventes sob irradiação do micro-ondas. No gráfico, qual solvente apresenta a taxa média de aquecimento mais próxima de zero no intervalo de 0 a 40 segundos? Então, a gente vai aqui no slide de resolução e vamos tentar avaliar. Primeiro, quais são os solventes, Érica, aqui? Vejamos. A água, que é um quadradinho, representação aqui da água. Eu vou até pintar de uma cor. Ó, vou pintar a água de amarelo. Tá aqui a água. Então, você vê que a taxa média de aquecimento da água não aquece assim tão fácil, né? Como os outros, é diferente. Ó, o metanol. O metanol vou fazer de azul. Já o metanol já consegue se aquecer mais, só que chega um momento, né, que ele não sofre grande variação na temperatura. Já o etanol, que é esse triângulo para cima, aqui tem uma maneira, né, uma taxa de aquecimento muito parecida com a do metanol, né? E o propanol, que é esse triângulo para baixo, ele é bem maior, ou seja, ele se aquece com muita facilidade, tá? E aí nós temos lá embaixo mesmo, eu vou fazer de que cor agora? É muito escuro o lilás. Vai ficar esse laranjinha. O N-hexano, que é esse losanguinho aqui. Você vê quase imperceptível qualquer variação na temperatura aqui do N-hexano, não é isso? O que aparenta é que o N-hexano não tem essa variação de temperatura, porque o gráfico é tempo por temperatura. E aí a gente analisa no gráfico qual solvente apresenta taxa média de aquecimento mais próxima de zero. Então, a resposta da questão está aqui, ó, o comando da questão. Taxa média de aquecimento mais próxima de zero. Ou seja, quem foi que aqueceu menos? No intervalo de 0 a 40 segundos. Quem aqueceu menos? Bom, a taxa de aquecimento mais próxima de zero. Ó, você vai botar o solvente com taxa mais próxima de zero. É quem? É o N-hexano.
Vou botar aqui assim, que é para a gente entender que é o N-hexano. Tá bom? Beleza? Solvente com taxa mais próxima de zero nesse intervalo de tempo é o N-hexano. Oi, Marivânia. Bom dia, princesa. Eu já tinha até falado contigo mais cedo. Então, ó. Tá aqui o N-hexano. Vamos seguir? Podemos seguir? Outra questão do Enem de 2016. 3 minutinhos aí, Renan, para a galera responder. Bom, pessoal, estamos de volta. Vamos lá. Vamos ver essa questãozinha do Enem de 2016. O benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno, catalisada por ferro metálico sob altas temperaturas. Bom, o que você vai fazer? Você vai fazer uma trimerização do acetileno, que é o etino. É o etino. Esse etino vai ser trimerizado e vai formar o benzeno líquido. Catalisado por ferro metálico,
em condições de elevadas temperaturas. A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes, nas mesmas condições experimentais. Então, eu tenho o acetileno aqui. Entrando em combustão com 2,5 mols de gás oxigênio, produzindo 2 mols de CO2 e 1 mol de água líquida. Então, a variação de entalpia dessa combustão é de menos 310 quilocalorias por mol de acetileno. Aí nós temos aqui o benzeno líquido, reagindo com 7,5 mols de O2, produzindo 6 mols de gás carbônico e 3 mols de água líquida. A entalpia envolvida nesse processo é a liberação de menos 780 quilocalorias por mol. Aí a pergunta é, qual a variação de entalpia do processo de trimerização em quilocalorias para a formação de 1 mol de benzeno? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu vou pegar essas reações, vou colocá-las aqui, e aí a gente vai tentar eliminar aquilo que for preciso, tá? Então, primeira coisa, você vai fazer o seguinte, você tem o acetileno reagindo com 2,5 mol de oxigênio, produzindo 2 mols de CO2 e 1 mol de água. E aí a entalpia envolvida nessa combustão, que eu vou chamar de entalpia 1, é de menos 310 quilocalorias. Menos 310 quilocalorias, né? Aí eu tenho a outra reação, que é a do benzeno. O benzeno reage com 15/2 mols de oxigênio, liberando na atmosfera 6 mols de CO2 e 3 mols de água. A energia liberada nesse processo é de menos 780 quilocalorias por mol. E aí, ele precisa que você utilize essas reações para chegar no processo de trimerização do acetileno, onde forma 1 mol de benzeno. Ficou feio, peraí. C6H6, né? E aí ele quer saber a variação de entalpia dessa reação, tá bom? Então, o que ele quer saber é isso. No fim das contas, qual a variação de entalpia envolvida no processo de trimerização do acetileno para formar o benzeno? Então, você precisa saber o que fazer com essas reações. Bom, a dica que eu dou é: busque sempre os caras. Esse aqui é quem? Esse aqui é o acetileno. Eu quero o acetileno e 2 mols dele do lado dos reagentes. Qual das minhas reações possui o acetileno? C2H2? É a reação 1. Bom, ele está aqui. Mas ele não está na quantidade que eu quero. Porque a quantidade que eu quero é 2 mols de acetileno. Então, o que eu faço com essa reação todinha aqui, ó? Eu multiplico ela por 2. Eu vou multiplicar todo mundo por 2, inclusive a variação de entalpia. Certo? Então, eu vou multiplicar todo mundo por 2. Então, você vem aqui, ó. 2 C2H2 mais 5 O2, produzindo 4 CO2
e 2H2O. O delta H1 foi multiplicado por 2, não foi? Então, ele ficou menos 620 quilocalorias. Aí, agora, eu venho aqui. Eu quero o benzeno. Só que eu quero o benzeno do lado dos produtos. Eu quero 1 mol de benzeno do lado dos produtos. Tá? Então, eu vou inverter esse babado aqui, né? Eu vou inverter essa reação para chegar ao benzeno. Vou pelo menos inverter. Érica, mas aí não está na quantidade. Calma. O que você vai fazer? Inverter. Quando você inverte isso, você vai inverter também o sinal do teu ΔH. O teu ΔH antes era menos 780. Agora passa a ser mais 780 quilocalorias. Então, dessa forma, como é que fica a equação? Como é que fica a reação, pessoal? Ó, 6CO2 mais 3H2O produzindo C6H6 mais 15 sobre 2O2. Então, de posse disso, eu sei que o que eu quero é só o acetileno e o benzeno. Pela lógica, eu ainda teria que fazer muita coisa. Por quê? Porque eu preciso de quantidades iguais desses cristãos aqui, para poder cancelá-los, certo? Mas, no caso, o que a questão quer, como ela quer a variação de entalpia para formar um mol de benzeno, e você vê que o básico o que tem que fazer é isso aqui, como que a gente resolve? Érica, eu vou ter que ir atrás da equação global, eu estou no Enem, é uma questão que vai me dar um trabalho danado. É isso que eu vou fazer? Eu vou me desesperar para calcular logo a equação global? Não, você vai se desesperar para calcular o ΔH da reação. O ΔH da reação é a variação da entalpia 1 mais a variação da entalpia 2, certo? Ok? Então, aqui, ó, você pega lá 780 positivo com 620 negativo. Então, o que é que eu tenho? 160 quilocalorias. Então, o meu ΔH da reação é de mais 160 quilocalorias. Beleza? Morreu Maria Preá. Tá? Olha aqui, nós temos mais uma envolvendo esses cálculos, né? De 2019, é bem mais nova, né? Essa questão, e é bem bacaninha, uma questão interpretativa. 3 minutinhos, Renan, para a galera responder.
Gente, estou vendo que vocês estão ligadinhos aí, né? Apareceram, né? Muito bem. É isso aí. Conseguiram responder essa questão? Ó, vou ler de novo, tá? Com vocês. E vamos ver se o negócio desenrola aí, se a resposta sai. Duas reações químicas envolvendo o gás metano, juntamente com o seu efeito térmico, são equacionadas ao lado. Tá aqui. Essas são as equações, tá? São essas duas. Uma, o carbono grafite reage com o gás hidrogênio, produzindo o metano, né? A outra, o metano, entra em combustão, formando CO2 e água, e obviamente também tem um efeito térmico, uma variação de entalpia associada aí. Considere as seguintes afirmações a respeito das reações químicas. Bom, o primeiro diz o seguinte: ΔH1 é um exemplo de entalpia de ligação? É, gente? Não, olha só. Eu vou colocar alguns conceitos para vocês aqui. A entalpia de ligação é a energia envolvida na formação ou quebra de uma ligação química. E o saldo energético dessas ligações quebradas e formadas é que eu tenho a entalpia geral da reação. Então, a entalpia de ligação, não confunda alho com bugalho. A entalpia de ligação é a energia envolvida. Anota aí, Eliseu Martins. É a energia envolvida. É a energia envolvida na quebra e ou formação, porque o que vai mudar é só o sinal, o valor é o mesmo, de uma ligação química. É uma ligação química, tá bom? Então, a afirmativa 1, totalmente fake. Não. Não. Então, apenas um sai. O que tiver um, sai. Tá? Então, tá aí dizendo para vocês o que é a entalpia de ligação. É a energia envolvida na quebra ou formação de uma ligação química e não a entalpia da reação, né? O ΔH2 é um exemplo de entalpia de combustão. Vamos lá. Como é uma reação de combustão? Eu já escrevi essa reação para vocês 1000 vezes, mas eu vou escrever de novo. Reação de combustão. Sempre eu vou ter o combustível o comburente. E aí, se esse combustível for orgânico, como que eu estou representando, eu vou ter CO2 e água como produtos desta reação. E o que eu gostaria de deixar claro aqui, que é dar uma informação a mais para vocês e facilitar a vida de cada um, é que o índice de carbonos, ou seja, a quantidade de carbonos no combustível, vai me dizer o número de mols de CO2 liberado nessa reação de combustão. Já em relação ao número de hidrogênios, a metade desse número, desse valor, é o coeficiente estequiométrico da água. Então, o único trabalho que você vai ter é de descobrir o coeficiente do oxigênio, que é tudo muito mais fácil, tá bom? Por que eu deixo o oxigênio em aberto? Tem até uma fórmula, 3y mais 2 dividido por 3, né? Ele, na verdade,
Não precisa você decorar isso, não. É pai, o mais fácil, o mais simples é você pegar a quantidade de carbonos, que será o número de mols de CO2 liberado, né? E a metade da quantidade de hidrogênio será o coeficiente da água. Então, quando você vê essa conjuntura aqui, ó, combustível, comburente, CO2 e água, você tem uma reação de combustão. Então, ΔH2 é um exemplo de entalpia de combustão? Com certeza. Certíssimo. Então, eu já sei que a minha alternativa correta tem que ter a 2. Então, aqui, a letra C eu já excluo. Aí eu vou para a terceira. ΔH2 é negativo? Bom, gente, eu acho que é bem básico. Porque quando você pensa em fogo, se você chegar perto, você já sabe, é quente. Por que que é quente? Porque ele é um processo exotérmico, onde a energia é liberada. E quando eu libero energia, eu tenho o meu processo com a variação de entalpia negativa. Um valor qualquer aí negativo, tá bom? Então, deixa eu colocar. Não ficou muito claro isso aqui. Esse traço ficou feio. Então, menos um valor X em quilojoules, por exemplo. Né? Então, isso aqui é sinal de negativo. Beleza? Então, a 3 também está correta. Toda a reação de combustão envolve a liberação de calor. Ou seja, a vizinhança aquece e o sistema aos poucos vai resfriando. Ok? Então, a 3 também é verdadeira. Gabarito. Letra D de Deus. Podemos seguir, vocês copiaram direitinho. Eliseu Martins, me dá um bom dia, me dá um retorno, me dá um oi. Me manda um telegrama. Ave Maria. Muito abandono que a pessoa tem. A pessoa sofre. Conto com vocês. Ó, acabei fazendo aqui, ó, a doida. Acabei fazendo a questão aqui, mas o gabarito ali de vocês, tá bom? Tá super correto. Deixa eu só dar mais essa ênfase aqui. Reação de combustão. E na de cima, pessoal, para quem não sabe, na de cima eu tenho uma entalpia de formação. Então, o ΔH2 pode ser considerado um ΔH de combustão e o ΔH1 pode ser considerado um ΔH de formação, porque quando a substância é formada a partir de suas substâncias simples no estado padrão, que é o caso do carbono grafite, o gás hidrogênio formando o metano, tá bom? Então, questão da Unesp de 2018, análise gráfica, uns diagramas aí bacanas. Eu não sei se está dando para vocês enxergarem, mas eu vou colocar o número aqui, ó. Mais 227. É esse número aqui. Vala-me Deus. Super reto, só que não. Mais 227. Aqui. E aqui é zero, tá bom? Aqui é zero. Que para vocês enxergarem melhor aí, o número está muito pequenininho. Aqui é zero. Ó. E aqui é menos 393. Tá bom? Aqui é zero também. E aqui é menos 286. Então, 3 minutinhos para vocês responderem. Bora lá, Eliseu Martins. Bora lá, Marivânia.
diagramas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O ΔH da combustão de um mol de acetileno, produzindo CO2 e água é... Bom, gente, você tem que vir atrás da primeira coisa, montar a reação de combustão do acetileno, né? Você vem montar a reação de combustão do acetileno. Então, esse é o primeiro passo. Primeiro passo, monte a reação. Vamos lá, a reação é o combustível, no caso o acetileno, reagindo com o oxigênio, produzindo CO2 e água. Aí, o que você vai fazer? Você vai balancear essa equação, né? Você vai balancear essa equação. A Marivânia aí está respondendo, eu estou só com um delay, Marivânia, para me responder tuas mensagens, tá bom, meu amor? Mas eu estou vendo você aí participando. Aí lembra do que eu disse, ó. A quantidade de carbonos do combustível vira o coeficiente de CO2. A metade da quantidade de hidrogênios do combustível vira o coeficiente da água. Bom, tá aí. Agora eu vou acertar os oxigênios. 2 vezes 2, 4, com 5. Então, aqui vem 5 sobre 2. Então, eu tenho 1 mol de acetileno entrando em combustão com 5 sobre 2 mols do oxigênio, formando 2 mols de CO2 e 1 mol de água. Aí, o que eu tenho aqui, pessoal? Aqui eu tenho uma entalpia, ó, da reação de formação do acetileno a partir de 2 carbonos sólidos mais hidrogênio gasoso, formando o acetileno aqui. E, neste caso, essa reação que eu vou montar aqui, que é a do diagrama 1, essa reação do diagrama 1, ó, eu vou chamar de R1. Essa R1 aqui é 2C mais H2 produzindo C2H2. Já o R2... Ah, tá, esqueci de colocar, né, galera? A variação de entalpia aqui do R1 é de mais 227 quilojoules. Tá, agora vem o R2. Eu tenho o carbono reagindo com o oxigênio, outra combustão, né? Carbono sólido reagindo com o oxigênio, produzindo o bonitinho do CO2. Aí a variação de entalpia envolvida foi de menos 393 quilojoules. Você vê aqui na cara uma entalpia de formação, tá bom? Na cara, na cara, na cara. E aqui o R3 também uma entalpia de formação, no caso da água. Aí você tem H2 mais 1,5 de O2 produzindo H2O. E a variação de entalpia envolvida aqui é de menos 286 quilojoules. Bom, Érica, o que eu tenho que fazer? Ele quer saber o ΔH da combustão de 1 mol de acetileno, onde ele produz CO2 e água. Então, o que tu faz, criatura? Tu tem essas reações aqui. Essas são as reações que tu tens. E tu tem que, a partir delas, montar, determinar a variação de entalpia da combustão do acetileno, que é essa. Você montou aqui anteriormente. Então, para isso, pessoal, estou fazendo bem mastigadinho para vocês, tá bom? Bem passo a passo. Então, vamos analisar daquela mesma forma. Eu quero quem como meu reagente? Eu quero o acetileno. Então, vou atrás desse acetileno. Onde está o acetileno?
Tá aqui. Pessoal, tem outra maneira da gente responder mais rápido essa questão. Primeiro, eu quero saber se você consegue compreender o passo a passo da lei de Hess. Tá bom? Então, primeira coisa é você procurar reagentes, produtos, tá bom? Para saber quem é quem. Aqui eu já sei que eu vou ter que inverter. E aí, que eu vou continuar na próxima aula já já. Esse aqui eu vou ter que inverter, ó. Por quê? Porque o acetileno está do lado dos produtos e eu quero ele do lado dos reagentes. Então, é essa consciência que eu quero que vocês tenham. O oxigênio. O oxigênio está do lado da onde dos reagentes. Eu quero mesmo do lado dos reagentes. Tá vendo? Só que a gente vai ter que dar uma multiplicada aí no babado. Então, já na nossa próxima aula, a gente continua essa questão, tá bom? Então, eu espero vocês. Vamos tomar uma água que já a gente está de volta.